Uou! Tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa que tem o objetivo de desmistificar a sociedade, a indústria dos fundos de investimento, além de, obviamente, falar sobre outros temas que são relevantes para o nosso queridíssimo mercado e atualizar você de tudo num giro mensal. Não é isso mesmo, Davi Fontinelli? É isso, meu querido Colazo. Estamos de volta, mais um episódio. Tudo certinho aí? Satisfação estar por aqui. Aí sim. Bom, antes da gente começar a nossa pauta, eu gostaria de apresentar aqui, só para deixar todo mundo alinhado, que nós teremos no episódio de hoje, né? O Davi Fontinelli aqui, ele tá usado, vocês sabem disso, então ele pensou num negócio, numa dinâmica diferente. A gente queria trazer uma conversa mais direcionada, mais prática para vocês dessa vez. Só dando um pano de fundo, aparentemente estamos começando a chegar num momento aqui que a galera tá começando a ficar um pouquinho mais animada, tá querendo mudar um pouco o portfólio, de repente adicionar um pouquinho mais o que a gente chama de risco, né? Ou seja, ter um pouquinho mais de bolsa, um pouco mais de fundos multimercado, enfim, mudar um pouco a configuração ali da carteira que até então era muito mais conservadora, né? Só que precisa saber o caminho das pedras para fazer isso, não dá para sair fazendo de qualquer jeito. Então a gente vai trazer esse debate para a mesa do Carteiro, já que temos grandes especialistas aqui. Então, do nosso lado esquerdo, como sempre, que é o clássico, né? A galera, aliás, já tá falando que a gente é um trio por aí, tá zoando, falando que a gente anda colado. Guilherme Anversa, dá só um oi pra galera aí, saber que você tá aqui com a gente. Oi, galera. Muito bem, essa é a voz do Guilherme Anversa, pra você que tá no podcast, então decora ele que é gestor de portfólio lá da XPA. E temos aqui um estreante, um cara que é acostumado com o ambiente de estúdio, que em vidas passadas também era podcaster, e tá aqui hoje. Luiz Felipe Luizão, quem é você no mercado em 30 segundos? Pô, vim depois da Anversa é quase que um crime, né? Caraca, o cara tem 10 anos só de XP, né? Mas é um prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Felipe, eu estou hoje aqui na plataforma de fundos, né? Para olhar todos os nossos maravilhosos fundos de investimento. Eu olho isso vai fazer 8 anos agora, apaixonado por essa indústria. Não fazia isso no passado, mas hoje, não me vejo fazendo qualquer outra coisa. E acho que essa indústria cada vez mais é fascinante, tem metamorfoses e modelos diferentes. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, Davizão, pelo convite, Anversa e o Colazo. A gente já conversou em outras etapas. Já. E eu achei que eu tinha fugido dos podcasts, mas o Davi foi lá e falou, pode vir aqui, pode vir. Tá achando o quê? Colazo, um comentário aqui rápido. Claro. Né, inclusive, eu nunca tinha falado isso pro Luiz. Quando eu entrei na XP, 2018, era estagiário ainda, eu assinei algumas casas de análise, né, para parte de fundos de investimento, para conhecer. E eu assisti o rapaz aí falando de fundos de investimento. Aí, ó, tá vendo só? Na antiga casa dele. Dá pra falar que o Luizão te formou, então. Foi um dos formadores. E agora eu que escuto eles, né? Sabe como é que é? Inverteu o papel, né? Pois é. Muito bom. Fun facts aí na mesa. Bom, dito isso, vamos começar pelo nosso clássico radar antes da gente ir para o nosso momento de debate. Então, roda a vinheta. Davizão, e aí, como é que os nossos amigos das gestoras ficaram aí nesse último mês? Março de 2024. Sabe o que eu tava pensando, Colazo? Diga aí. Há um ano atrás, estava gravando esse programa, em abril de 2023, e falando simplesmente do início do caos, né? O evento do SVB, que talvez marcou o início daquela montanha-russa que a gente viu no passado. Talvez mal a gente sabia que a montanha-russa ia ter mais algumas subidas e descidas, né, ao longo do ano, coisa que a gente já falou bastante aqui. Quando a gente pensa em cenário, é um cenário que ainda está tendo algumas reviravoltas de política monetária, e na verdade mais incertezas, né, que os gestores tentam montar posições e capturar as direções das taxas de juros, mas é um cenário ainda difícil, um cenário em que a economia americana é a protagonista, né? Os dados de atividade lá nos Estados Unidos estão muito fortes, tem muita resiliência. O mercado de trabalho ainda com muita incerteza. Um tema que a gente Anversa vai comentar melhor sobre um estudo de uma gestora aqui. Mas essas incertezas dificultam o trabalho de você montar posições e ter apostas maiores em taxas de juros ao redor do mundo, e o Brasil acaba que é impactado por isso. Naturalmente, a taxa de juros nos Estados Unidos, principalmente a taxa de juros de 10 anos, na parte longa da curva, é talvez o ativo que mais importa para o mundo inteiro, né? Porque faz parte da precificação de
quaisquer outros ativos. E ainda é um cenário de difícil previsão, digamos assim, né? Todo gestor tem sua opinião, mas opiniões que variam, né? Então a gente escuta muitos gestores falando sobre o quadro de desinflação, o arrefecimento, que isso deve acontecer, mas a trajetória disso é uma trajetória com volatilidade, né? E enquanto isso, o que com essa atividade forte tem sustentado o quê? O mercado de ações. Então o mês de março foi mais um mês positivo, acho que o S&P foi o grande destaque aqui, subiu 3,10% no mês, enquanto que a renda fixa no mundo acabou com um retorno ou negativo, ou no caso aqui do Brasil, abaixo do CDI, os títulos pré-fixados de inflação, ou seja, as taxas abriram ao redor do mundo. Uhum. E o mercado de ações nas bolsas desenvolvidas foi o grande destaque do mês, seja na Europa, Estados Unidos principalmente. Aqui no Japão Brasil, tá chamando muita atenção também. Japão, alguns gestores têm destacado, né? Acho que já renovou as máximas. Sim. A última vez que tinha batido a máxima tinha na década de 90, né? Semana passada, mas tá rasgando. E aqui no Brasil, falando de bolsa, né? É um cenário que o macro e o governo têm trazido muita volatilidade, né? Então, o Brasil que na ótica macro, taxas de juros, política monetária, acaba sendo muito impactado pelo que o Fed, o Banco Central Americano, comunica e de fato executa, né, as medidas adotadas pelo Fed. Mas no Brasil, no mês de março, um grande destaque foi a reunião do Comitê de Política Monetária e a sinalização, ou no caso, a retirada de sinalização das próximas duas reuniões como estava fazendo, ou seja, o mercado estava discutindo a conjugação verbal do... se era, tiraram o plural. Conjugação verbal não, se estava no singular ou no plural, né? A sinalização, e o fato é que o Banco Central retirou. Então a gente está caminhando para um Banco Central que está mais reticente e aguardando o cenário, né? As cenas dos próximos capítulos e o que os Estados Unidos vai fazer, por exemplo. Sim. Lá fora, os gestores ainda têm a opinião de que em junho o Banco Central americano vai começar o ciclo de cortes, mas esse quadro todo que tem muita incerteza. Elementos de risco, por exemplo, que os gestores mencionam, né, a questão de eleições nos Estados Unidos, e isso seria o primeiro ponto, né? O second level seria, a eleição vai trazer medidas de protecionismo, que vai trazer mais inflação, a questão de políticas de imigração, como que isso afeta o mercado de trabalho, dinâmica fiscal do novo governo e toda a questão fiscal dos Estados Unidos, que também é um issue, né, uma questão. No Brasil, riscos que os gestores têm identificado, a questão do presidente perder a popularidade, como que isso vai acarretar medidas fiscais e mais gastos, né, para conter popularidade. A questão da inflação, principalmente a inflação de serviços pressionada, o mercado de trabalho apertado, atividade forte, tudo isso são elementos que, em termos de inflação no Brasil, alguns gestores já começam a ficar mais céticos ou nem ter posição no mercado de renda fixa no Brasil, dado que a assimetria não está tão clara. Então, esse quadro mais complexo para a renda fixa. E no curto prazo, quando a gente tem, para a parte de renda variável, a gente tem visto uma tendência muito positiva nas bolsas do mundo e no Brasil, uma volatilidade por conta do governo, principalmente, né? O melhor resumo dessa volatilidade está na Carta da Verde, que é uma frase que eu achei maravilhosa, que é: o Brasil, como de praxe, mais uma vez atravessa a rua para escorregar na casca de banana que está na outra calçada. Eu achei isso maravilhoso. Muito bom. Acho que isso resume o diagnóstico de Brasil e o porquê que os gestores estão com um risco orçado aqui no Brasil menor versus outras economias e outros mercados. A galera tá acelerando mais lá fora, né? É curioso que a Verde, e eu diria que só a Verde, pelo menos que eu lembre, tem a capacidade de soltar frases de efeito que sintetizam muito bem uma avaliação de cenário e parte pela genialidade do Stuberger, né? Ele consegue
Sempre nas conferências que ele participa, ele solta umas frases como essa e múltiplas vezes, né? Assim, e várias vezes, sobre diferentes assuntos, né? E ficaram várias na história, né? Assim, então, assim, acho que ele tem uma capacidade de sumarizar ali impressionante, assim. Mas eu não tinha lido ainda mais maravilhoso. E só para fechar aqui a parte do radar de fundos, e o que é um pouco que foge um pouco de tudo aqui que eu falei? Mercado de crédito. Tá bombando, os ativos de crédito estão performando muito bem. Depois de toda a volatilidade que a gente viu ano passado, dos eventos de crédito, evento de lojas americanas, Light e vários outros que a gente comentou aqui ao longo do ano passado, o quadro agora é bem mais benigno, os retornos dos fundos estão acompanhando isso e a captação voando também, né? Os fundos estão captando, principalmente fundos de bancos, estão captando bilhões e bilhões, previdência também com retornos muito fortes. Parte de infraestrutura, que é uma classe que, para quem não conhece, os fundos de debêntures incentivadas ou infraestrutura são isentos de imposto de renda, que isso é aquela música para os ouvidos do investidor brasileiro, né? Uma coisa que não só os retornos estão muito bem, como são isentos de imposto de renda. Então, é uma classe que está captando em níveis recordes históricos, como nunca antes viu. A gente está vendo esse início de ano, né? Então, é uma classe que é um pouco descorrelacionada com o cenário macro, é muito influenciada mais por fatores técnicos e o micro das empresas e eventos de crédito também. É o que a gente tem visto para o mercado de crédito como um todo ao longo desse ano e segue uma classe que, olhando para fluxo, tem atraído muito investidor. E até as mudanças de regulação, né? Ajudaram muito, né? Então, estava até vendo uma matéria do Valor, né? Que reduziu em 60%, né? Os lastros para LCI, LCA. Então, assim, isso vai para algum lugar, né? A outra opção de isenção é os fundos de infra, né? Então, o fluxo para isso é impressionante, né? E aí a janela de crédito também melhorou, né? Porque você limpou ali o que tinha em janeiro. E tá pegando agora a janela de 12 meses, que é de março 23, onde os spreads estavam super altos, para cá, você começa a limpar a janela, né? Então também a performance de 12 meses nunca... É sempre um canto da sereia mais poderoso, né? Para vir dinheiro, né? Então é natural que a gente veja cada vez mais captação para isso, né? Então é realmente impressionante o dinheiro que... E a gente estava até conversando aqui antes disso, sobre quais são os problemas que isso acarreta também. Pois é. Mas performance de 12 meses é uma boa forma de expectativa do que vai captar. Exceto para renda variável, que já tem uma janela de 12 meses muito boa. O ano passado já foi a melhor classe de ativo, mas o dinheiro ainda não apareceu. Pelo contrário, né? O gringo tá indo embora. É verdade. Acho que pro local, né, tem uma série de cicatrizes, né? Nos últimos anos, assim, né? Acho que 21 e 22 foram anos... Uma série de motivos ali, mas assim, anos muito difíceis para ações e principalmente para fundos de ações, né? Acho que pela primeira vez a gente viu uma descorrelação de índice muito grande, né? Você vê o commodities performando super bem, bancos indo razoável e a parte doméstica, né? Que é onde a gente tem gestores de ações em geral alocados, foi assim, um show de horror assim dos mais clássicos, né? Então, e na cabeça do investidor, eu acho que super combina, né? O cara fala, caiu até agora, vai continuar caindo, né? Então, assim, na cabeça de muito investidor, assim, fala, cara, o que me leva a crer que agora vai voltar a subir, né? Então, você sempre fica um pouco lag, né, em relação a todo o processo, né? Mas, enfim, podemos falar mais aí. Então, senhores, esse é o Radar de Fundos e o pano de fundo para hoje, Colasso deu spoiler, né, sobre a questão de tomar mais risco e o que a gente tem avaliado por aqui, né? Nesse momento, cenário macro, com essa volatilidade toda, a questão da regulação, a renda fixa com esse fluxo, o fato é que muito investidor pode estar deixando passar oportunidades e trabalhando com a carteira subótima, digamos assim, subalocada nos produtos que, conforme cada perfil de investidor, né, que cada pessoa tem, você tem uma certa parcela de risco que você poderia correr. Para os investidores conservadores, essa parcela é menor, mínima, e para os investidores moderados, agressivos, você deveria alocar em mais risco e tendo um horizonte de longo prazo. Mas a sensação, e não só a sensação, mas os dados nos mostram que os investidores têm priorizado muito a renda fixa e muito produtos de liquidez, que é fundos com prazo de
ou produtos que têm um resgate diário, entre 0 e 1 dia, ainda que você deixe aquilo ali estacionado por 1 ano, 2 anos, ou seja, você aloca e esquece, mas aloca numa coisa que tem um retorno alvo mais baixo, ou seja, você está trabalhando com a carteira subótima, né? Então, queria te perguntar, Luiz, assim, um pouco do diagnóstico que vocês fizeram já a respeito a plataforma de fundos da XP, que é protagonista no mercado nisso, né? E enfim, vocês têm uma visão bem ampla, né, do que os investidores têm feito nas carteiras. Não, essa é uma boa pergunta, assim, porque a gente viu uma mudança muito grande de alocação nesses últimos 2 anos, né? A gente saiu de um extremo frenesi, até o Colasso estava comentando aqui antes, né? Onde a alocação em bolsa era, tem que ter o máximo possível, né? Porque se sempre ficar atrás daquele FOMO, né? Se eu não tiver 50%, eu não estou bem alocado, eu tenho que ter 50%, 60%, que o meu vizinho tem 70%, então eu preciso alocar mais. Para um outro extremo, no qual a gente não tem alocação em fundos em geral. Assim, a gente tem uma alocação em fundos de risco muito baixa. Grande parte da alocação, hoje que a gente vê, é basicamente fundo de crédito. Em grande parte, fundo de liquidez, que é caixa, a grosso modo. Então, assim, o que a gente percebe com a plataforma assim, é que a gente foi de um extremo que estava errado para um outro extremo que também está errado. Né? Assim, você está num lado onde você tem hiper risco, talvez maior do que você aguentaria do ponto de vista de estômago, né? E indo para um outro lado no qual você toma 0 risco e que se o cenário se confirmar para outra direção, você também vai deixar dinheiro na mesa. Isso quer dizer que, poxa, não tem desafios? Não, tem um monte de desafios, né? Acho que você comentou vários aí super importantes, né? Até onde o juro vai no Brasil, é 9,5, é 9. Pô, tem o Fed lá fora, vai fazer 3 cortes, vai fazer 2. Acho que tem tudo isso, mas fato é que a gente está caminhando de uma Selic, grosso modo, ali de 13, 14, uma Selic que vai caminhar em torno de 9. Isso muda completamente a forma como a gente vai precificar ativo, isso vai mudar completamente a forma como as pessoas vão identificar os próprios investimentos. E quando a gente olha o nível de alocação que a turma tem em fundos de risco, ele é muito, muito, muito baixo. Então, assim, baixo inclusive para os padrões históricos. Assim. Então, assim, o que a gente tem promovido, buscado incentivar, não é o cara ir para o hiper risco. Assim, cara, pega aí um fundo alavancado 3 vezes bolsa e vamos para as cabeças. Não é isso, cara, é uma volta gradual ao risco que pode se dar em diversas formas. Você pode fazer isso via fundo de crédito. Puta, você está num fundo de liquidez caixa? Pô, vamos para um high grade, para um high yield. Vamos alongar prazo, é uma possibilidade. Vamos fazer um macro média vol. Não precisa ir para o alta vol, cara de vol 12, 15. Vamos para um média vol. Assim, você construir um portfólio bem alocado, no qual você está pensando, quanto eu vou ter em multimercado, quanto eu vou ter em ações, e sair dos extremos, já vai garantir que a turma tenha uma boa experiência em geral com risco. Né? É isso que a gente tem tentado levar para a turma. Falar, cara, o momento a gente acha que cada vez mais vai ser propício. Se posicionar tarde custa, uma série de motivos. Né? Já fez alguns estudos nisso, a gente pode falar sobre isso. E terceiro, cara, a gente não está dizendo aqui para você sair do 0% em bolsa para os 50% em bolsa em velocidade recorde. Não. Cara, existem formas e formas de tomar risco. E ao mesmo tempo é simplesmente uma volta para o seu asset allocation que você deveria ter anyway. Né? Então, a forma como a gente vê é um pouco isso. Cara, o cenário está melhorando e ao mesmo tempo a gente vê que a turma está muito subalocada. Então a gente fala assim, cara, qual que é a forma que a gente tem de melhor servir o nosso cliente? Fala, cara, o cenário está acontecendo e você está subalocado. Vamos aos poucos retornar um pouquinho o ponteiro que está muito para o outro lado, para o meio do caminho. Esse é um pouco da nossa tentativa ali de olhar o big picture, né? Assim, tentar manejar o barco que é gigante para uma direção que a gente acha que o nosso cliente vai estar mais feliz no final do dia, né? Então é um pouco isso aqui. Isso de velocidade de realocação, eu até te perguntava, assim, pegando o histórico aí de 10 anos de XP Advisory fazendo justamente a alocação das classes de ativo dos clientes, do patrimônio dos clientes entre as diferentes classes de ativo, esses movimentos
sair de renda fixa para a bolsa, da bolsa para renda fixa, aumentar mais o multimercado, eles nunca são movimentos bruscos, né? Não. Que na prática, intuitivamente, muita gente espera que você faça isso para cravar o momento certo e tudo mais, pegando esse histórico todo, que é uma magnitude, ou então o que é em termos mais qualitativos, essa velocidade de realocação entre classes. Não, isso que o Luiz está falando é super importante, que é o risk-on com qualidade. Não é o risk-on, não, agora eu vou comprar 100% do meu patrimônio em bolsa, agora é a vez do multimercado, eu vou botar 80% do meu portfólio em multimercado. Não. É simplesmente a reflexão de você olhar o seu portfólio, entender que você tem que ter um asset allocation, uma diversificação entre estratégias. Muito provavelmente, uma parte importante das pessoas que estão nos escutando, a gente tem uma audiência bem qualificada de assessores, gestores e pessoas que investem. Muito provavelmente, uma parte importante da nossa audiência, quando ela olha a composição de portfólio dela, está muito concentrado na renda fixa, está muito concentrado nesse produto de altíssima liquidez. E agora é o momento dessa reflexão. Motivado por um período de queda de juros no Brasil, muito provavelmente uma discussão de corte de juros agora nos Estados Unidos para segundo semestre. Então, ao invés de você esperar acontecer, a bolsa subir, os juros caírem, o melhor formato para você se posicionar é antes de acontecer. Então, esse risk-on com qualidade é muito importante. Indo diretamente para a tua pergunta, né, do asset allocation, né, como que isso é implementado diretamente aqui, o que a gente tem feito na XPA, nós já temos implementado esse risk-on com qualidade. A gente fala que são em pequenos passos, baby steps, então a gente está começando aos poucos e voltando, adicionando risco nas carteiras dos clientes, seja através de títulos pré-fixados, que já estão num patamar mais atrativo, né? um potencial ciclo de não cortes, né? Quando a gente olha o que está precificado na curva de juros, tem espaço para um fechamento maior do que está nos preços da curva pré-fixados. No mundo de crédito privado, acho que essa mensagem do Luiz é super importante, né? Dentro de crédito privado não é uma coisa só, então tem o crédito privado de bastante liquidez, mas talvez agora seja o momento de abrir mão um pouco dessa liquidez e buscar os gestores, os fundos com um prazo mais longo, D30, D60. Poxa, será que não vale a pena ter alguma coisa D180 na carteira? É um tabu, diria que para os investidores, que é o D1 rodando ali a 100% do CDI. Sim. Mas se for para o D180, D360, dá para ganhar lá, buscar um produto que vai bater um objetivo de retorno de CDI mais 3, CDI mais 4, para um juro entre 9% e 10%, talvez seja o momento de começar a fazer esses pequenos passos para o risk-on. Então, o que a gente tenta fazer no mundo de asset allocation não é fazer nenhum movimento brusco, a gente não é pago para ser hedge fund. Os hedge funds são os fundos multimercados que são mais ágeis nessa tomada de risco de dia a dia, mas construir um portfólio e que o investidor consiga ter a melhor experiência, consiga carregar esse portfólio ao longo dos diferentes ciclos, principalmente, e o mais difícil é segurar no ciclo ruim. Mais difícil segurar no ciclo ruim. Acho que tem duas mensagens super relevantes do que o Humberto falou. Acho que a grande vitória do investidor é ele conseguir segurar algum portfólio. Assim, no final das contas, assim, importa muito mais qual que é a tiro que o cara vai ter, né? Ou seja, cara, você tem um portfólio, você consegue chegar do outro lado da ponte? Assim, no final das contas é um pouco, eu acho que esse é o trabalho que eles executam super bem. Vocês executam super bem, né? Que é, cara, eu não dá para construir um portfólio para um cara conservador com 50% em bolsa. No primeiro vol, né, na primeira queda, o cara vai me resgatar, entendeu? Então, assim, tem um trabalho ali que é, cara, construir um portfólio que o cara vai aguentar. Acho que essa é a primeira mensagem. A segunda é que o Humberto falou, cara, quando a gente olha as oportunidades no mercado de crédito, talvez seja muito mais no mercado de high yield do que esteja no mercado de high grade, né? Assim, os spreads muito mais amassados, captação muito maior. Então, assim, evoluir o prazo aqui não só é risk-on, mas é também onde tem mais oportunidades, eventualmente, de spread, onde você pode fazer uma seleção de gestores que vão capturar as melhores oportunidades, né? Então, há formas e formas de fazer esse risk-on. Eu acho que a mensagem principal é que isso não quer dizer que você deveria ir para o hiper risco alavancado super, mas é fazer um movimento gradual aqui, que eu acho que é o melhor caminho para ele ter um portfólio que ele consiga carregar e que seja rentável no longo prazo, né? Acho que Ô, meu querido Davi Fontinelli, você tá demais, viu, velho? Conduzindo aqui o debate. Aliás, eu queria fazer um comentário que você percebe, viu, Luizão? Até só pra você já aprender como é que é o esquema. A galera que faz gestão
É mais grife, entendeu? Não sei se É. você tá vendo aqui. Não, A eu galera tô de casa vendo. que tá ouvindo não vai ver, mas olha o iPadzinho que ele apareceu hoje já. É isso que eu ia falar. Você viu? Eu vi. A galera é Não, chique, cara. eu até empurrei meu notebook pro lateral ficou aqui. meio chato, né? Porque, Os caras- ficou o cara difícil, até né? Tem até um negocinho pra digitar ali no iPad dele. Não, o cara tá Você demais. sabia, Não tinha nem o que falar, nem colado. Eu ia falar o quê? Até empurrei meu notebook Dell aqui na lateral. eu comprei esse dispositivo aqui em fevereiro de 2020. A gente ia pra reunião com gestoras, né? Anotava ali no Perfeito. caderninho, caneta e tal. Pô, vou Você dar um poderia upgrade seguir, aqui, né? né? Perfeito. Comprei um iPad, gastei uma nota, caríssimo. Fevereiro de 2020. O que acontece no final ali, início de... Maravilhoso. Ficou 2 anos, ficou 2 anos em casa, Parado. parado. Não dá nada. Aí depois eu... Depreciou, Voltando. né? Já. Nossa. Não tem que Mas gastar olha esse só. iPad aí. É, então. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que a gente fez uma discussão aqui legal, da visão, mas eu queria banhar esse negócio na cerveja, deixar um pouco mais com cara de papo de bar. Quando a gente pensa numa carteira de investimentos diversificada, que, na verdade, essa conversa aqui no mundo, aqueles memes que tem aquelas fotos com os carros voando, as pessoas felizes, sem doenças e tal, nesse mundo, todo mundo teria uma carteira diversificada, não teria porque a gente tá discutindo esse troço aqui, porque daí Sim. não ia ter esse negócio de ficar, vou aumentar a bolsa pra caramba, vou vender isso aqui, você teria um pouco de tudo o tempo todo. Só ia mudar marginalmente os tamanhos, né? Aham. Mas as pessoas, infelizmente, não fazem isso. Mas, trazendo aqui para essa discussão, colocando aqui, né, uma carteira diversificada. Ou seja, a pessoa tem lá várias caixinhas que saem só. Não tem só fundos, né? Eventualmente, a pessoa tem um pouco de investimento em ações diretamente aqui no Brasil, ações lá fora, um pouco de título de crédito diretamente, tem um pouquinho lá de título público, né? Tem ativos alternativos, sei lá, tem um pouquinho de Bitcoin, tem um monte de coisa lá no meio e tal. E aí tem essas caixinhas que a gente separa a carteira, né? E para trazer de um jeito prático, vamos caixinha por caixinha. Vamos. Primeiro na parte de crédito privado. Eu queria que vocês... o que é tentar buscar um retorno maior, otimizar, que o Davizão estava explicando que está no subótimo. O que seria Aham. tentar puxar mais para o ótimo, primeiro na parte de renda fixa da carteira do investidor, ali que ele tem lá um pedacinho pós-fixado, que são aqueles investimentos que acompanham a taxa de juros, aí tem um pedacinho que protege da inflação e um pedacinho menor, geralmente, que está lá no pré-fixado, que é aquela taxa travada. Como é que ele otimiza nesses blocos os investimentos deles? Pensando na parte de pós-fixado, primeiro, hoje quando a gente faz esse diagnóstico, né, de olhar as carteiras, hoje esse portfólio, na média dos investidores, ele está muito concentrado em ativos bancários ou títulos Que é de... CDB, LCI, LCA... Exatamente isso. Então são títulos que vão pagar ele ali na média CDI mais meio, Tá. 105 do CDI, Perfeito. 108 do CDI. A realidade é que o dinheiro está indo de uma maneira bastante significativa para esse tipo de ativo. Perfeito. É onde o investidor está... Porque tem o FGC lá, a galera... e aí vai para esse fundo mais tranquilo. Sim. O que a gente quer tentar mostrar para o investidor nesse movimento de risk-on é que existe um outro universo dentro desse mundo de crédito privado que ele vai buscar um pouco mais de retorno. Então você vai começar a buscar algumas estruturas de debentures, FDICs, os próprios ativos de debêntures de infraestrutura que tem a vantagem da isenção de imposto. Então está muito concentrado nesse ultra conservador. O caminho aqui é exatamente ir apimentando um pouquinho a carteira em outros ativos. E aí tem os fundos de debêntures incentivadas, tem os fundos high yield, tem os fundos de crédito privado com uma liquidez um pouquinho menor, então os D45, D60, isso é um benefício para o investidor, né? Isso que é muito... Às vezes o investidor acha que isso é ruim, Eu ia mas perguntar sobre pelo isso, contrário. Um fundo D60, ele é bom para o investidor. Porque o que acontece, e acontece em todas as classes de ativos, o primeiro mês ruim alguns investidores acabam sacando os recursos na primeira volatilidade do mercado. E o fundo D60 protege o investidor porque faz com que o gestor consiga não vender os seus títulos no pior momento. Ele não seja obrigado a se desfazer da debenture dele, do título de crédito privado, no momento de baixa liquidez do mercado. Então esses produtos com um prazo mais longo, eles jogam a favor do investidor, não contra o investidor. Eu ia falar sobre isso. Teve uma vez que eu conversei com um gestor de um fundo de infra que o Davi estava contando, né, um pouquinho sobre. E esses fundos, eles são listados na bolsa, né? Então ele não tem a figura do cotista que consegue tirar o dinheiro lá de dentro, né?
E aí eu tava conversando com ele faz gestão também de fundos mais líquidos, que tem resgate, aí ele tava me explicando que, cara, eu perguntei pra ele, cara, qual que você acha que é assim, o produto que você mais gosta que você faz gestão aqui? Aí ele falou, esse FII infra aqui. Aí eu, por quê? Ele falou, cara, porque, por exemplo, na pandemia, todos os fundos tomando resgate, esse foi o único fundo que eu podia esperar o mercado derreter tranquilo na minha. É isso. O mercado derreteu, eu girei minha carteira, peguei os mesmos papéis com um nível de taxa muito melhor, sem pressa, sem ficar preocupado, sem panicar. Então as pessoas, elas acabam achando mais interessante ter aquele produto que você consegue resgatar e cair em 15 dias o dinheiro e tal, pra sentir essa liberdade. Mas na verdade ela deveria estar cedendo essa liberdade pro gestor que tá tocando o dinheiro dela pra conseguir capturar as oportunidades. Então, só pra amarrar, para a pessoa melhorar esse pedaço da carteira e buscar um retorno maior, então ela deveria olhar para outros produtos, né? Ela deveria olhar para o mercado de debênture incentivada, crédito estruturado, high yield, que você falou que são aqueles títulos de empresas que têm um pouquinho mais de risco de crédito e aí tem uma taxa maior e, ao mesmo tempo, aumentar esse prazo de resgate, ou seja, não ter aquele resgate rápido e ter veículos de resgate mais lento, é isso? E não é para fazer tudo com toda a carteira, não. Perfeito. É um pedaço. Deixa o dinheiro que você precisa de mais liquidez dos produtos de liquidez, mas esse dinheiro de investimento em crédito privado, ele já precisa passar por essa readequação de portfólio. E dá para só para frisar a parte de inflação também nesse negócio, né? Porque fundo de debênture incentivada, por exemplo, tem lá de inflação e tudo mais, né? Só para frisar aqui um ponto sobre como rentabilizar melhor a sua carteira. Bom, uma maneira óbvia, como a gente falou, que é tomar mais risco de crédito, que seria investir em fundos que alocam mais em ativos com mais risco de crédito, né? Mas não é necessariamente por essa forma. O simples fato de você alongar o prazo do fundo de investimento, ou seja, é o risco de liquidez que a gente chama, né? Perfeito. Também vai te trazer maiores ganhos. Sim. Ou seja, muitas vezes o fundo ele rende mais... Não é porque ele está correndo mais risco de crédito. É simplesmente porque, como ele tem um prazo mais longo, ele pode se dar o luxo, digamos assim, investir em coisas com menos liquidez. E que naturalmente vão render mais. Ele está se permitindo de uma forma ou de outra, né? Eu acho que vocês comentaram super bem, né? Assim, acho que no final das contas, nos fundos de crédito de resgate mais curto, muitas vezes o gestor é refém do passivo, né? Então, assim, o gestor fala assim, cara, eu vou ter que carregar aqui 30% de caixa. Se eu não carregar 30% de caixa, amanhã acontece qualquer evento no mercado que às vezes não é nem eu dirigindo, não é eu dirigindo bati no Davi, não, é o Colasso bateu, não versa, e aí eu fui pego no meio da briga ali e sofri junto. E eu acabo tomando resgate, né? Então, no final das contas, o cara acaba tendo que carregar uma carteira de 30% de caixa na hipótese de que o mercado possa ficar ruim. Um gestor que é listado em bolsa, por exemplo, de crédito, ele pode até, no limite, até alavancar se ele quiser. E operar 110% comprado. Porque ele fala, cara, não tem resgate. Então, assim, eu posso esperar o mercado derreter no Covid e comprar, né? Então, essa dicotomia acaba fazendo esse problema. E quando você é a longo prazo, você tem esse benefício que o Davi falou. Pô, eu posso comprar uma operação aqui de crédito, que eu acho boa, mas que muitas vezes é mais ilíquida. Mas, pô, eu tenho 180 dias para pagar isso daqui, eu tenho 360 dias para pagar. Então, esse prêmio de liquidez, acho que inclusive hoje, acaba sendo bem mais atrativo do que você vindo para o ambiente mais de crédito curtinho. E para piorar a situação, assim, hoje quando a gente olha na plataforma, o grosso do que a gente tem em crédito é liquidez. O grosso, assim, grosso. Então, assim, pô... O que mais captou, né? É o que mais captou, é o que mais está na carteira da turma. Então, assim, pô, você... Não é que você vai ir para zero nisso também. Sim. Você vai... Como a conversa falou, pô, desloca um pouquinho para isso aqui. Sim. Então, assim, de fato esse jogo, né? Essa reeducação que a turma deveria estar pensando em fazer, né? E tem muita oportunidade ali. É questão da gente... sai um pouco desse tabu, né? E aí indo pra esse lado. É né? que a galera não entende a lógica, às vezes, de que, tipo, se o fundo ele é D+1, significa que você tá dizendo pro gestor que tá tocando o seu dinheiro ali naquela estratégia que ele tem um dia pra te pagar. É isso. Então, se você resgatar, pra ele transformar a sua cota em dinheiro e te dar, ele precisa vender os ativos que ele tem na carteira. Então, você tá dando um dia, você tá ligando pra ele e falando assim, ó, você tem um dia aí pra vender tudo isso aí e me dá o dinheiro. É isso. O problema é quando o telefone dele toca simultaneamente de várias pessoas. É isso. E aí ele precisa vender, e aí às vezes o cara, igual ele falou que eu bati no verso e ele acaba sendo pego na briga, às vezes o cara do outro lado lá, que seria a pessoa que... Porque alguém precisa comprar esse troço, né? Pra ele ter o dinheiro.
Às vezes o cara do outro lado lá também tá recebendo ligação pra tomar resgate. Aí tá todo mundo querendo vender e ninguém querendo comprar. E aí isso dá os problemas que a gente já viu em 2020, a gente viu em 2019 também, em relação a esse negócio de resgate. Mas vamos subir um nível pra cima na carteira agora. Agora a gente foi pra multimercado. Multimercado é uma classe que é mais esquisita, né? Porque tem muito estilo de estratégia lá no meio, né? Foi só falar de multimercado que aconteceu uma coisa maluca aí, né? Inteligência artificial aqui tá demais. A Siri falou alguma coisa aí sobre o multimercado. Eles monitoram a gente, meu amigo. Não tem mais essa. Mas o multimercado tem várias estratégias. Tem long short, fundo de arbitragem, de evento. Você tem multimercado macro, aí tem o de baixa volatilidade, de média volatilidade, de alta volatilidade, tem veículo institucional, tem juro ativo. Ferrou. O que o investidor, para montar uma carteira de multimercado e buscar um retorno melhor, para tentar subir essa régua aqui, que é o que a gente está discutindo, como é que ele deveria olhar para essa classe e o que ele deveria fazer ali? Vou começar? Depois não verso. Cara, acho que tem 2 caminhos aqui. Acho que o primeiro caminho seria você sair um pouco da liquidez e ir para o multimercado. Essa seria uma opção A. Fala, cara, eu vou sair da liquidez extrema e ir para um multimercado entre o baixa e o média vol. Tá bom. Se você for mais conservador, eventualmente tipo baixa vol. O que isso significa é basicamente que o fundo vai balançar menos. Exatamente. E aí ajuda ele a permanecer alocado, igual você tinha falado lá. Ele aceita a carteira dele. Segurar, entendeu? Entendi. Então assim, é um carro menos potente, vamos colocar assim. Perfeito. Em vez de você ir para uma Ferrari 3, para pegar eu gosto desse daí, do Bugatti louco. Rock and roll. Que sai na curva. Em vez de ser 0 a 100 em 3 segundos, você vai demorar algum tempinho para chegar no 100. Mas ao mesmo tempo te garante que você consegue chegar do outro lado. Perfeito. Né? Outra opção é falar, cara, eu sou um pouco mais moderado, né? E falar, eu quero sair do... O cara que é, um carro, um HB20 tranquilinho, eu quero ir para um mais potente, né? Perfeito. Eu posso ir para um média vol, né? Um cara de vol de 4, 5... Um cara mais assim, que, eu tô almejando um pouquinho mais de risco? Sim, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais de retorno. Então, assim, você vai ter essas duas formas de fazer isso. Pensando aqui no espectro, né? Sim. Aí dentro disso, você vai ter que escolher ali quem que são os melhores carros para fazer isso, né? É esse, é aquele? Enfim, a indústria passa por um momento também super desafiador, né? Então, acho que cada vez mais selecionar bem isso vai ser de muito valia, né? Então, acho que eu vejo dessa forma, assim, acho que, vai ter um lado que vai ser a liquidez, que vai migrar para multimercado, deveria. E do outro lado, o espectro. Quem é muito conservador, exatamente um baixa vol ali, tranquilinho. Só um pouquinho mais arrojado, média vol. O alta vol, acho que é mais complexo, assim, porque muita gente acha que é mais arrojado, na verdade, esses fundos, tem fundo com vol de bolsa aí, multimercado, né? Então, Adoro. Assim, essa turma aqui tem que estar muito seguro de que é isso mesmo que você quer. Amo. Assim. Mas... Só um parênteses aqui. É uma pergunta justa que o investidor pode fazer como que eu sei o nível de risco do fundo multimercado? Boa, Davi. De fato, é uma informação que precisa ser coletada de alguma forma. Porque esse negócio aí de média... O investidor olha e sabe categorizar esse negócio. Cara, eu vou falar a forma como eu olho isso, tá? Assim, quando eu olho o multimercado, e aí, tem classificação de média, baixa, no final das contas é tudo multimercado. Sim. Cara, eu tento comparar assim, um multimercado de volatilidade 5, isso você consegue na lâmina, você consegue no site da XP, você consegue em qualquer lugar que você quiser, vai ter lá mais ou menos a vol. E aí o Verso vai poder me corrigir aqui se eu estiver falando muita groselha. Eu acho que, cara, assim, o que você vai ter que pensar é que um fundo de vol 5, ele pode cair alguma coisa como numa janela mais aí de 12 meses, então coisa entre 7,5 e 10. Aí a pergunta é assim, cara, você tá disposto a ver isso aqui? Não, acho que 10 eu ficaria meio assustado. Então não, então vamos mais pra cá. Fundo de vol 1, 2, 3, você vai ter uma perda ali, caso ruim, Covid, um negócio assim, 4,5. Então assim, eu acho que assim, você pensando na perda esperada, facilita o investidor pensar se ele topa esse tipo de risco ou não topa esse tipo de risco.
Boa. Então, assim, e aí o mesmo caso vale pros rock and roll, Ferrari e Então, Bugatti. rock and roll, como é que é? Se você pegar um fundo, tem fundo na plataforma ali de vol de 15, Sim. de 20. Bom, um fundo de vol de 20, ele pode cair 30%. Pode cair 40%, como a gente já viu não muito Sim. tempo atrás. O problema é que quando a gente vê isso acontecer, a gente vê o passivo esvair. Sim. Porque provavelmente essa conta não foi feita. Sim. Não se entendeu em algum momento do tempo que, poxa, é um fundo que pode subir 20, 30 no ano, ele pode cair 30 no ano também. Então, quando alguém me faz essa pergunta, o investidor faz essa pergunta pra mim, eu sempre falo assim, cara, é esse o quadro, você tá confortável com isso? E não só com multimercado, né? Mas assim, cara, lembrando que você tem risco em multimercado, você tem risco em bolsa, você tem risco no crédito. Depois você vai ter que fazer essa conta... Você pode cair de todos os lados ali. Você vai ter que fazer essa conta pra tudo. no seu prato, entendeu? Sim. O risco está conjugado aqui, eu estou tomando o mesmo risco em todos os lugares. Então, respondendo a pergunta objetivamente, eu faria alguma coisa como uma vez e meia, entre uma vez e meia e 2 vezes a vol do que o fundo tem. A conta meio essa. Não, mas só para avisar o que você comentou, que às vezes o investidor ele não sabe onde achar a métrica da volatilidade, né? Então a XP, na experiência da plataforma de fundos, no site de conteúdos, tem diversas páginas que informam essa métrica da volatilidade. Tem os sites buscadores de fundos também, né? Sim, de maneira... tem comparador. Mas é só para frisar que isso é uma informação que você precisa saber antes de alocar num fundo multimercado. E nos comparadores também, às vezes, tem aquele negócio lá do drawdown. Do drawdown. Isso, exatamente. Quedas, aí você consegue ver o lado ruim da coisa. Quanto que caiu... Quanto caiu no passado. Historicamente. Mas para jogar pro Anversa completar aqui o que o Luizão falou... Eu queria, velho, o seguinte, eu lembro que lá em, 2019, a gente sentava junto pra você me dar mentoria lá de fundos, e aí você me falava que você tava começando a mudar o jeito que você encarava os multimercados, que aí você começou a olhar alguns fundos até de ações lá que a gente chama de long bias, né? Que tinha uma diversificação de carteira maior como fundo multimercado e tal. Então assim, eu queria saber, porque tem vários estilos de fundos aqui, várias estratégias. O que você olha para compor? O que você acha que é uma combinação bacana nesse prato de comida nos multimercados? Antes de chegar no prato final, eu acho que esse ponto do drawdown é a melhor forma de você conseguir avaliar risco, porque volatilidade para o investidor de maneira geral é uma coisa meio subjetiva demais, né? 5% de vol, 10% de vol. Aí ele bate o olho ali e já sabe quanto que o fundo já caiu na vida ali, já sabe quanto que perdeu de dinheiro. O que isso quer dizer, né? O que significa 5%? Então, para quem está fora desse dia a dia do fundos, olhar o drawdown e não precisa nem fazer o exercício, né? Você entrar nesses comparadores, vai lá, drawdown, ver quanto caiu, uma boa métrica para avaliar isso. E eu boto uma segunda regra de bolso, que é a consistência, né? Inclusive no programa passado a gente falou só dos multimercados mais consistentes. Sim. Geralmente, para você entregar essa vol maior, esse drawdown maior, muito provavelmente esses fundos eles necessitam prazos mais longos de investimento. E os fundos que caem menos, a consistência deles geralmente é uma consistência maior. Eles ficam mais próximos do CDI nas janelas mais curtas, a famosa janela de 12 meses. Então, poxa, tô com o meu dinheiro, nunca botei dinheiro em multimercado, 10% de vol, cai 10%, que medo. Para quem quer começar a buscar esses produtos que a gente chama dos produtos mais consistentes, a gente falou de vários deles no último episódio, talvez seja o primeiro passo para você começar a investir em multimercado. Que é o multimercado, e aí dá para fazer a conta que é quanto tempo desse fundo ele bate o CDI nas janelas de 12 meses. Poxa, se é um fundo que mais de 70% do tempo bate o CDI nas janelas de 12 meses, já dá para considerar um produto consistente. Para os produtos de mais volatilidade, que tem um maior drawdown, aí a janela é de pelo menos 3 anos, mas eu diria que o prazo é 4,5. Então acho que esse é o primeiro, antes de entrar na receita de bolo aqui das estratégias, a primeira reflexão importante para quem está alocando em multimercado é fazer essa separação do pequena média vol com prazo de 1-2 anos e o alta vol é mais de 3 anos investido, para não acontecer o que aconteceu aí nos últimos 3 anos na indústria de fundos multimercados. Ou seja, essa análise de 12 meses não significa merda nenhuma, então, na hora de escolher o fundo, né? Porque eu acho que muita gente aí que estiver escutando isso aqui, depois vai bater o olho lá para escolher os fundos multimercado, vai ver uma performance feia no curto prazo e falar, eu não quero investir nisso aqui, né? Não tem que considerar essa informação. É janela. Você entender como ele se comportou em diferentes momentos de tempo. Perfeito. Indo para caixinha ali, como é que a gente separa as caixinhas de fundos multimercados, né?
A caixinha core, que ainda tem muita relevância nas nossas carteiras, são os fundos multimercados macro, que a gente vai conversar bastante aqui das cartas de posicionamento dele. Onde estão as assets mais tradicionais, são os produtos que se beneficiam maior desse movimento de queda de juros, então juros altos ainda é onde o fundo multimercado macro consegue gerar mais retorno. Mas para ambientes de juros mais baixos, e é o que aconteceu na indústria americana, e é a tendência que a gente tenta aproveitar na XP Advisory, existem outras estratégias para compor esse portfólio. Elas já foram maiores na nossa carteira quando os juros tiveram ali 7%, 8%, a gente tinha mais dessas estratégias. Voltamos a concentrar um pouquinho mais nos macros, aí, mais de 50% nos fundos macro, mas não significa que essas estratégias deixaram de funcionar, pelo contrário, elas aumentam muito a diversificação e a correlação dessas estratégias. A primeira delas, e eu ainda acho que é uma tendência de longo prazo para a indústria, que são os fundos quantitativos, né? Então, os fundos que buscam e capturam tendências, né? Foi um período aí dos últimos anos que a gente não teve muita tendência, né? O juro vai zigue-zague, banco vai quebrar, não vai quebrar. Então, isso não foi bom para essas estratégias que capturam tendências, mas é um pedaço da carteira que a gente gosta, exatamente porque é o movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Você tá com morrendo de vontade de falar, né? Não, só para eu exemplificar o que você está dizendo, que eu acho que tem uma passagem da semana passada que deixa isso muito claro, que você está dizendo sobre aumentar o potencial de descorrelação da sua carteira de investimentos, né? Eu recebi um e-mail lá da Giant Steps que eles mandam com, basicamente, a Giant Steps é uma casa quantitativa, para quem não sabe, que captura esse tipo de tendência que o Anverso estava dizendo. E eu recebi um e-mail dizendo basicamente o que eles tinham feito, o fundo tinha feito ali para ganhar dinheiro na semana e tal, eles mandam isso para os cotistas lá, tudo bonitinho. Cara, eles capturaram a alta do cacau. Eu não sei se vocês viram que deu um problema na lavoura lá na África, e aí o preço explodiu. Ninguém pegou esse troço, só fundo quant. É isso. Então é bem isso aí que você disse. Operar tese macro no cacau é muito mais difícil você pegar um quant que apita um modelo e falar vamos comprar cacau. O Davi pode ver, mas se pá, o cacau tá mais caro que o cobre aí. Não quero dizer nada não. Tá caro pra caramba. Daqui a pouco aí o chocolate ferrou, ainda bem que a Páscoa passou. Terceira caixinha, e que eu diria que ela ganha muita relevância com o Brasil, que a Verde diagnosticou ali que atravessa a rua para pisar em casca de banana, que é long short. Então você poder ter uma exposição em renda variável vendendo as cascas de banana e comprando as boas frutas que a gente tem na bolsa aqui no Brasil, sem o risco direcional de bolsa, dentro de uma caixinha de fundos multimercados, isso navega muito bem, tanto os long shorts quanto os equity hedges ou fundos long biased com uma vol mais parecida com os multimercados ali perto de 10%. Isso é legal. Qual que é a diferença do equity hedge na prática? Então a gente tem 3 mundos aqui. Tem o long short, equity hedge, long biased, e não necessariamente a gente tem uma padronização de comunicação aqui no Brasil. Perfeito. Né? Então assim, a prática é que isso tudo é muito confuso aqui na hora do investidor conseguir tentar entender. E às vezes o nome do fundo também não é o nome mais adequado que ele deveria estar sendo chamado. Então isso demanda uma análise mais profunda na hora de você estar investindo no fundo. Mas basicamente, pensando em níveis de risco, a gente tem os neutros, né? Então que eles não têm posição direcional em bolsa. Então eu não quer saber se a bolsa vai cair, vai subir. Compro 10 papéis, vendo outros 10 papéis na mesma magnitude. Então Perfeito. Esse é o primeiro, mais tranquilo. E aí ele ganha dinheiro em cima do diferencial dessas carteiras. É basicamente isso. Para quem tá, mais uma vez, aquele primeiro passo do multimercado long short é esse neutro que a gente chama, que é o bom para começar. Boa. Segundo é o equity hedge, que ele vai ter alguma flexibilidade para operar, vai estar ali 20% comprado ou 20% vendido, Perfeito. 30% comprado, ele tem uma flexibilidade para operar esse direcional em bolsa. Perfeito. E o mais apimentado é o long biased. E aí essa pimenta do long biased tem desde fundos long biased que a gente compara com fundos de ações, que eles têm uma volatilidade mais parecida com o que a gente chama de fundo long only. E tem os long biased que podem chegar ali a 60%, 70% comprados, mas eles são mais táticos e eles operam com outras classes de ativos, juros, pré-ativos internacionais, que a gente consegue enquadrar também como um bom multimercado. Parece um hedge fund americano, que justamente é assim por conta do ambiente de juros baixos que você estava dizendo. Que é para onde eu acho que a indústria vai migrar em algum momento. Lado. E não só o juro é baixo, mas o juro tem menos vol do que aqui. É isso. Perfeito. Então você ter pouca vol para o multimercado macro é assim desastroso. Porque você não tem oportunidade. Perfeito. O macro opera muito em distorção, né? Sim. Em desvio em relação à média.
se você não tem desvio em relação à média, como foi, sei lá, os últimos 30 anos americanos, eles não ganham dinheiro. você não ganha dinheiro. Tanto que os macros ano passado, acho que americanos até ganharam, deu um boom de performance. Assim, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Mas é uma indústria que meio que morreu, é uma palavra muito forte. Mas assim, adaptou, encolheu. Né? É isso. E virou equity hedge. É isso. Ficou mais concentrado em ações ali, né? Tem mais alguma caixinha? E pra fechar, assim, ela não é uma caixinha de estratégia diferente, mas a gente gosta de dedicar aquele pedaço para novas assets. Então, ter um pedacinho do portfólio para comprar gestores que estão começando nos seus negócios, a gente gosta de dedicar uma parcela ali de 10 a 20% dos multimercados. Aquela galera com fome de vencer, que tá começando ali. Menores. Tal, mais leve, menorzinho, consegue pilotar um barquinho. Isso é muito E aí, pra gente amarrar então aqui, só pra gente dar tempo de falar das cartas também, mas eu gostei dessa dinâmica, tem lá aquela caixinha do bolsa aqui, né, no Brasil, e tem a caixinha de bolsa lá fora também. Eu não vou adicionar renda fixa global nem alternativos hoje, senão, puta, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas falando dessas duas que são mais clássicas, eu acho que tem a ver com o tema do programa, né, que é de tomar mais risco, né? O que o investidor deveria fazer nessas duas, assim? Então, bolsa aqui e bolsa lá fora. Se eu puder pegar essa aqui, eu estava até discutindo com o Luiz, eu vou soltar aqui as nossas reflexões, que a gente escuta muito, e vejo se vocês concordam comigo, tá? Que na bolsa existe essa distinção entre os fundos com flexibilidade, o tal do long biased, são os fundos que investem em bolsa, mas com a possibilidade de montar posição vendida, de oscilar a exposição, explicando ali. Perfeito. que alguns deles até cabem nos fundos na classe de multimercados, e os fundos long only, que é a alocação entre 90% e 100% em bolsa, que vai ter o nível de oscilação maior e vai acompanhar os movimentos direcionais de bolsa, etc. E a gente escuta muito que o cara que é talvez um pouco mais conservador, com menos apetite a risco, ele deveria alocar no fundo long bias. A reflexão que eu tive é que se o cara for minimamente conservador ou com pouco apetite a risco, a primeira queda do fundo long bias, ele vai querer sair. Então o fato é que é o seguinte, na renda variável existem essas duas estratégias. Naturalmente, quando a bolsa está bem, os fundos long only vão melhor. Quando a bolsa está tudo subindo, etc., os fundos long only vão melhor, e o investidor quer alocar nos fundos long only. Quase todo mundo quer ter os fundos long only. Quando a bolsa está mal, quando o mercado está tendo todo esse noticiário negativo, muita queda na bolsa, os fundos que a gente chama de long bias, eles conseguem se defender melhor, e todo mundo quer investir nos fundos long bias. O que é a lição disso tudo? Combina as duas estratégias. Assim que você, fazendo sentido ter renda variável, e isso é para um tipo específico de perfil de investidor e se faz sentido para você aloca combinando esses dois tipos de estratégias, que é justamente o que a gente faz na XP Advisory. Então a reflexão que eu tive não era exatamente se você é conservador, investe só em long bias, se você é agressivo. Não, porque a gente vê na prática que não é exatamente assim que funciona, né? Eu queria falar de internacional. Eu acho que o Davi falou... Só para amarrar isso que ele falou, né? Ou você investe no FOF Selection Stock Pickers, que já faz isso, que tem lá... Exatamente. 70% em long only, mais ou menos, 30% em long buys, e nosso time aqui, inclusive, tem 2 membros aqui, né? O Averso e o Davi. Vamos fazer essa gestão ativa para saber quando que tem que ficar um pouco mais long buys, um pouco mais em long only, e tem os melhores fundos do mercado lá numa aplicação só, e evita que você faça uma grande cagada na sua carteira de ações aí. Mas... vamos pro internacional. Vamos pro internacional. A gente tá numa fase que a gente fala muito de Nvidia, AI, Sim. maravilhas do mercado americano. Quem não tem é maluco, é isso aí. O brasileiro deu um azar com exposição de investimentos internacionais, né? Porque quando a gente pega o high de exposição dos investidores brasileiros em fundos internacionais, a gente está falando ali de 2021. E o que aconteceu ali no primeiro semestre de 2022 foi uma correção bem significativa na Bolsa Americana, principalmente, e isso afugentou os investidores brasileiros. Então, assim, a gente chegou a ter mais de 30 bilhões de reais em fundos internacionais. De repente, em 6 meses... Cada 2 meses tinha um fundo que batia um bi sob gestão, assim, era bizarro. Não sei quem, Wellington, um bi. Aí daqui a pouco o JP China, um bi. Um bi pra todo lado. Hoje a gente não tem mais nenhum fundo de ações aqui no Brasil de um gestor internacional que tenha mais de 1 bilhão de reais. Então é um dinheiro que foi embora muito rápido. Loucura. E infelizmente agora quando a gente olha o que aconteceu depois, né, 22, 23 e agora 24, rally das AIs, tudo que aconteceu no mercado de ações americano, Foi de fora.
a gente não pegou como investidor doméstico. E por quê? Que a gente se assustou no primeiro movimento de drawdown. A gente não fez a continha que o Luiz pediu aqui de olhar a drawdown da Bolsa Americana para entender que mesmo em anos que a Bolsa Americana sobe, no meio do caminho ela cai 15%, de 15% a 20% de drawdown em anos de alta. A gente não fez esse exercício de drawdown, se assustou com o drawdown de 2022 e nunca mais voltou. Isso me assusta, tá? Do ponto de vista de alocação do investidor brasileiro, que deveria dedicar uma parcela de risco exatamente para capturar a força do capitalismo, as grandes empresas aí que conseguem sobreviver nesse ambiente, no ambiente extremamente eficiente que é o mercado americano. O investidor doméstico tá totalmente fora disso. Não, acho que tem para pegar mais uma frase do Luiz, né, Stuberger, ele estava no evento da Verde, acho que foi no evento de 20 anos da Verde, e ele estava comentando que o S&P ele se reinventa subindo, né? Isso. E essa tentativa de, não, pô, mas tá meio caro, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Que eu confesso que eu fiz também, e aqui eu acho que 99% dos gestores macro também fizeram, e, enfim, tudo isso. O Colasso sabe bem, porque semanalmente vinha alguém aqui falar sobre isso. Acabou levando todo mundo a ficar hiper subalocado, né? E aí acabou que ninguém pegou, né? Então, eu acho que eu vejo isso de duas formas, assim. A primeira, cara, assim, a expressão do capitalismo ali é um negócio impressionante, assim. E, de fato, o S&P, ele se reinventa e ele vai se mutacionando e vira um negócio que cada vez é uma máquina, né, assim, de geração de valor. Quer dizer que vai subir para sempre? Não. No meio do caminho tem esses... Tem drawdown. Tem drawdown, tem vol. Então, você precisa saber quanto você vai ter. E a gente vira e mexe também, se pega caindo na falácia de tentar acertar o momento, né? Pô, será que se eu entrar agora e não mês que vem, e não a semana que vem... Acho que certamente vocês já fizeram esse estudo, o mercado inteiro já fez estudo, assim, é uma tentativa meio... Porque assim, cara, não adiciona retorno nenhum, assim, então assim... mas é impressionante, assim... Mas do outro lado também você tem uma oportunidade interessante na renda fixa global, né? Que por muito tempo a gente acha que não teve, pela condição de juros, enfim, sim, e que hoje acho que, alto, pô, você tem umas oportunidades aí, né? Em dólar ainda. Em dólar e tudo mais. Então, assim, vendo o copo meio cheio... Que tem essa também, né? Porque quando você faz a troca da moeda, né? Você traz pro real, você ainda ganha o diferencial de juro ali, né? Exatamente. E dependendo da economia, por exemplo, se você comprar hoje bolsa japonesa, no Nikkei, e você redear pro real, né? Ou seja, você trocar a moeda... o juro lá é 0,1 positivo. Então você vai ganhar basicamente o CDI do ano mais a performance do Nikkei. Então é CDI mais Nikkei, basicamente. É isso. Mas acho que esse ponto é super válido. E tem uma outra discussão, eu escrevi até uma coluna sobre isso, que derivou de uma discussão minha com um assessor aqui. Porque ele estava discutindo comigo, mas eu acho que a gente tinha que aumentar aqui na carteira a exposição em crédito. Aí ele queria colocar, tipo... mais ou menos 10% do portfólio num ativo lá de crédito de uma varejista brasileira, né? Eu falei, vamos diminuir um pouco isso aí, colocar um pouquinho menos e vamos alocar um pouquinho mais ali fora, na bolsa lá fora e tal. Daí ele falou, não, mas aí vai adicionar muito risco na carteira. Daí eu falei pra ele assim, você tá me dizendo que comprar um título de dívida de uma varejista brasileira é menos arriscado do que comprar a ação da Microsoft? Por quê? Porque ele tá balizando a ideia dele de risco em volatilidade. Não é porque balança que é mais arriscado necessariamente. Você só precisa entender esse balanço, como é que funciona esse pêndulo. Porque definitivamente, pelo menos sob a minha perspectiva, o título de dívida de uma varejista brasileira que amanhã pode de repente quebrar, ter algum problema, você perde ele numa tacada só, é muito maior do que a Microsoft, que é uma das empresas... uma das maiores empresas do mundo, que está sugando o lucro do mundo inteiro. É praticamente um ETF de tecnologia numa empresa só. Então acho que é menos arriscado na minha perspectiva, né? Então acho que tem um pouco dessa visão de volatilidade também que acaba afastando a galera de lá. E aí, para investir lá fora, você consegue, tem fundos aqui no Brasil que investem lá fora, dedicados, e tem as gestoras internacionais que também tem veículos aqui no Brasil que você consegue investir diretamente lá fora também, além, obviamente, das opções lá de você investir diretamente no mercado, o BDR e tudo mais. Mas acho que está contemplado. Só para a gente amarrar e não deixar de falar de carta, né? Que a gente já comeu o episódio todo aqui dando... Aliás, você gostou desse exercício? Comenta aqui no YouTube, que acho que no Spotify ou nas outras plataformas você não vai conseguir comentar. Dá? Dá pra comentar também no podcast. Maravilha, obrigado, Mário.
Então, comenta aí pra gente se você gostou dessa brincadeira que a gente fez aqui de montar o portfólio e tal, só pra gente saber se a gente faz outras vezes isso aqui. E aí a gente traz o Luizão, pra encher o saco dele e ele vir aqui. Isso que eu falo, dá like, porque senão ferrou, não, né? pelo amor de Deus. Aí eu vou falar que eu Deixa afundei. Exato. Eu afundei o episódio. Você, vou falar, porra, dá o joinha aí pro Luizão voltar, vai. Mas os updates e os highlights aí das cartas, só pra gente amarrar. A gente acabou trazendo, falamos no programa hoje sobre as classes de renda fixa, no caso crédito, multimercado e ações. A gente trouxe justamente as cartas para abordar cada uma dessas classes e de gestores que se enquadram nesses perfis, né, que a gente comentou aqui, que no caso do crédito, eu queria comentar aqui da gestora Algmi, que é uma gestora especializada em crédito, ele só gera em fundos de crédito, foi fundado em 2018. Pouco mais aí de 5 anos de histórico. E a Algmi tem uma carta que eles colocam lá no site deles, né? Uma carta que tem a versão anual, a versão mensal também. Primeiro comentário é que eu acho que é a carta mais completa de todos os gestores de crédito do mercado, né? Que publicam cartas, que é a carta mais detalhada. Então, independentemente se você investe ou não, se você quiser saber sobre mercado de crédito, lê a carta deles, porque tem informação de fluxo da indústria, de comportamento das taxas dos ativos de crédito. Eu acho bem interessante do lado deles a transparência. E quando eu digo transparência, eles até colocam na carta anual deles uma retrospectiva do que foi o ano de 2023, por exemplo, onde que eles erraram. Isso é importante frisar, porque às vezes o gestor ele não fala, ele não fala publicamente, escrito dos erros, né? No caso deles, eles colocam ali o que foram os erros e acertos, os aprendizados. Então, é bem interessante a carta da Algmi. Só um último comentário também, é o fato de que o mundo do crédito, às vezes, ele tem elementos mais difíceis de se entender, né? Então, quando às vezes você aloca no fundo de crédito, você acha que a renda fixa, deixa lá, esquece, e acha que vai render daquele jeito para sempre, né? Na verdade, tem o risco e é uma classe que você precisa entender minimamente os elementos por trás daquela classe. O que são os ativos, o que são as estratégias. É saudável você entender minimamente. Então, para você entender esses elementos, primeiro você precisa saber quais são esses elementos. E quando você olha uma carta, isso vale para o crédito, vale para o multimercado, para ações, a carta ela já te passa justamente quais são os tipos de estratégias, quais são as variáveis que são monitoradas. Às vezes você nem sabe, antes de você monitorar as variáveis, você nem sabe quais são as variáveis. O que é o carrego, o que é duration, por exemplo, né? Então, eu até falo esse comentário mais amplo aqui, mas para você que quer saber mais detalhes sobre uma estratégia específica, lê a carta, mas observando quais são os elementos que a carta está exibindo. Tem sua carta da Algmi, por exemplo, ela tem, mostra os retornos dos índices de crédito, a evolução das taxas que a gente chama de carrego, né? Que os fundos de crédito têm. Então, tudo isso, enfim, comentário mais amplo aqui, mas para dizer que a gestora ela tem produtos que se enquadram nesse perfil, que tomam mais risco de crédito, que tem um prazo mais longo, desde o prazo de 45 dias, que é mais do que os 0 e 1 dia com o qual os investidores estão acostumados, né, em sua maioria. Se você alonga para esses 45, é possível que você tenha 0,5% a mais, 1% a mais de retorno no seu retorno total daquele investimento. A Algmi também tem um fundo que toma mais risco de crédito, mas que tem um prazo de 180 dias, o Algmi 180. E com isso você consegue ganhar mais 1%, mais 2% em relação ao de 45%. Então, assim, de fato você consegue ter, no devido horizonte de investimento, maiores ganhos e que... É engraçado, né? Quando você fala 1%, 2% lá fora, o investidor acha que isso é uma coisa bem expressiva, né? Aqui no Brasil, às vezes, não importa tanto, né? Mas são valores, magnitudes importantes, né? Você deveria, pensando como você vai construir a carteira, você deveria se importar com essas diferenças. E aí, como você... São exemplos aqui de como que você consegue alongar mais o prazo e rentabilizar melhor a carteira.
E é o que eles trazem, né, as lâminas dos fundos na carta mensal da Algmi. Muito bem. E, aliás, Brunão faz uma gestão de passivo maravilhosa lá. Os caras fecham um fundo sem dó. Tô nem aí. Adoro isso. O WhatsApp dele vai bombar agora, depois de pedidos de carta. Agora é um cara muito bom. ter. Eles são feras. E o Urbano esteve no Stock Pickers também, no episódio de Americanas. E, assim, o nível de conhecimento que ele tem de estrutura de capital, né? Assim, bizarro. É impressionante. É inacreditável. Alguém é muito fera. Gosto muito. E o 180 é meu predileto mesmo. Falo mesmo. Mas e aí, quais os outros destaques que você tem? Mas acho que no crédito, vocês pegaram mais alguma de crédito? Pegou? A gente vai de... Pra mim, a melhor foi da Algmi. De multimercado, que são os que a gente mais fala aqui, né? Naturalmente. Mas eu passo a bola aqui para as feras. O tá cantando ali, ó. Quer começar? Acho que a sua... Talvez eu vi a da Ace, mas se você quiser comentar depois eu falo uma também. Eu vou começar até pela da Clave. Porque a Clave faz a carta trimestral, né? Então eles acabaram de fechar a carta trimestral deles, falando um pouco do que aconteceu nesses primeiros 3 meses do ano, onde todo mundo estava tentando telegrafar esse início de corte de juros nos Estados Unidos. Inflação veio mais forte, mercado de trabalho veio também mais forte do que o esperado. E a Clave tentou aí, e aí eles falam humildemente, passar uma sinalização de se o que eles estavam vendo na inflação americana é ruído ou sinal. Na visão da Clave, de que é mais ruído do que sinal, eles acreditam no processo desinflacionário na economia americana. E aí eles elencaram 4 fatores para essa desinflação nos Estados Unidos continuar acontecendo. Primeiro fator que eles elencaram, né, que inflação não é uma coisa linear, esse processo de desinflação. Vão ter meses bons, ruins, não é uma linha reta, isso está sujeito à volatilidade. Então o que a gente viu em janeiro e fevereiro faz parte do jogo. Segundo ponto, eles falam sobre a questão do quanto os dados depois da Covid eles podem estar um pouco mais poluídos, efeito de sazonalidade, mais difícil de você conseguir capturar na prática essa informação. Então, o pós-Covid, talvez seja necessário você não confiar tanto assim nos dados de CPI que são coletados para esse primeiro trimestre do ano. Terceiro ponto, a questão de uma inflação transitória, principalmente no mercado de aluguéis nos Estados Unidos. Então, para o Colasso que tentou alugar um apartamento em Nova York, estava mais caro. Louco para pegar um lá. De frente ao Central Park, que vem a cara. De freio, no front do parque. A boa notícia, Colasso, é que segundo os dados da Clave, eles já começam a ver essa desinflação nos aluguéis Agora americanos. vai ser possível. E para fechar, efeito desinflação de bens ocasionado por China, né? A exportação de todos os bens que a China inunda a economia global. BYD aqui no Brasa, né? Tá lotado. Então esses carros elétricos aí, que depois eu recomendo a opinião do Abel Ferreira sobre carros elétricos, quando ele ganhou a cara dele é bem legal. Mas essa desinflação da China do mundo são 4 fatores aí do que estão por trás da Clave. Depois do campeonato do Palmeiras, né? A opinião sobre carros elétricos Tá liberado. Mas é uma casa que está ainda tentando navegar nesse universo de pico de taxa de juros, buscar economias que estão cortando juros. Esse processo inflacionário atrasou um pouco essa tese, então eles diminuíram um pouquinho o risco, mas estão principalmente ali na Europa, tanto apostando na queda de juros, quanto na desvalorização do euro por conta desses juros mais baixos versus o dólar. É mais ou menos ali onde a Clave tem buscado gerar retorno. Muito bem. E aí, que mais? Não, eu confesso que eu até vi essa carta da Clave e eu acho que um conjunto de cartas que eu sempre achei que comunica muito bem, eu acho que é da Quiné, assim, eu sempre gosto das cartas deles, assim, e porque sempre vem uma analogia interessante, sempre vem alguma coisa. E ele estava discutindo um pouco um fenômeno que, poxa, eu até imaginava que o Banco Central fosse discutir de forma mais expressiva, que é, cara, tem uma coisa muito estranha aqui acontecendo. A gente está vendo um processo de atividade muito forte, a gente está vendo um processo de mercado de trabalho mais apertado, né? Você vê, quando você pega o salário real e vê a quantidade de pessoas empregadas, isso está crescendo, ou se indica que, poxa,
um processo de inflação acontecer, você precisava ter esses números desacelerando, né? Não acelerando. Na outra ponta, você está vendo atividade forte, mercado de trabalho forte, inflação de serviços, né? Que é um super indicador de como é que o mercado de trabalho está funcionando, né? E essa questão do etéreo juro neutro também, poxa, repicando. E o que isso significa para o ciclo de corte, né? Eu posso ir muito mais, não posso ir muito mais, né? Nossa inflação meta hoje é 3, né? Assim, como é que fica essa história, né? O que ele aponta ali, que eu achei que foi a parte mais interessante, cara, assim, você vai caminhar para um ponto onde você, eu vou arriscar ir pro 8,5 com abaixo de 9, né? 8,5, 75, ou deveria no limite até subir, né? Dado que eu tô vendo de dado, né? Eu deveria pensar numa Selic terminal de 10, né? Porque a gente se acostumou, e até acho que o Banco Central ele comenta isso, né? Acostumou a gente a falar, juro neutro é 4,5. Então 4,5 com 4 de inflação ali, digamos, estamos falando que é 8,5, né? Mas, será que isso a gente deveria ir no piloto automático, né? Estamos falando que o juro neutro é 4,5, vamos no piloto automático. Liga lá, corte de 50 e 50 até chegar no 8,5. E o que ele mostra ali, fala, cara, tem sinais amarelos apitando ali, né? Então, ele fala, cara, quando os dados apontam para uma direção, você deveria mudar e pensar em mudar a teoria também, né? Tem uma coisa estranha nesse lado. Então, de fato, assim, você olha e fala assim, cara, realmente, se a gente começa a cada vez mais ver dado aqui no Brasil, e aí acho que correlaciona muito com o que o Everson falou de lá fora, lá aqui dentro a gente também vê os mesmos dados de atividade forte, dados de mercado de trabalho forte, inflação um pouco mais resiliente. Será que a gente pode ir para uma Selic menos do que 9? Talvez não. Então quando você olha até a alocação de risco deles, assim, você tem 0 alocação de risco em juro Brasil, né? Você tem alguma coisa lá fora, Estados Unidos, que vai um pouco na linha do que o Versa falou, lá fora parece ter muito ruído para pouco sinal. E você tem aqui no Brasil muito mais play de real, né? Porque você tem um diferencial de juros que contribui ainda, né? Ainda mais com, né, o Fed lá fora postergando um pouco mais. Então, assim, ele faz um pouco desse paralelo tanto aqui quanto lá fora, né? Como o Versa já foi da parte internacional, eu acho que a parte Brasil dele é uma carta que eu acho que é de fácil leitura e que sempre tem insights maravilhosos, assim. Você lembra a analogia / metáfora desse mês? Era Pergunta difícil. Não, eu posso ver se eu lembro aqui, mas... Cara, eu lembro que era um escritor... Puta... Eu vou... a gente sempre divulga, né, os links das cartas. Eu tenho aqui, mas eu vou pegar e já falo para vocês aqui. Boa. Junto até com essa discussão da renda fixa aqui no Brasil, que a Kinea trouxe, tem até uma novidade nas cartas aqui. Vai ser a primeira vez que a gente vai falar dessa carta, que é a carta do Bruno Serra, gestor do Itaú Janeiro, diretor de política monetária aqui. Há pouco tempo atrás, junto com o Roberto Campos, um pouco mais de 6 meses ele se juntou à Asset do Itaú para montar uma mesa nova, um fundo novo multimercado, e eles divulgaram a carta nova, a primeira carta deles, exatamente tratando um pouco sobre essa discussão da taxa de juros aqui no Brasil. Eu diria que de todas as cartas aí dos meses de março e abril, foi o fundo que talvez tenha adotado o tom mais duro em relação a juros aqui no Brasil, tá? Na conta deles, 10% de taxa de juros já seria bom parar, tá? Não é o cenário central deles, eles reforçam isso na carta, mas toda essa discussão que a gente vai ter de transição no Banco Central, uma dinâmica de IPCA um pouquinho pior, na leitura do time do Itaú Janeiro, deveriam fazer com que o Banco Central cogitasse parar num patamar maior ou pelo menos desacelerar o passo. Então fazer um pouquinho, ao invés dos 50, talvez cair por 25, fazer alguma pausa, mas diria que dentro desse universo de fundos multimercados macro, eles estão com essa cabeça aí de que talvez os juros tivesse que ficar num patamar um pouquinho mais alto aí do que o esperado aí pelos agentes de mercado. Sim. Até condiz um pouco essa ideia, né? Se você está vendo os dados de atividade reacelerarem, os dados de crédito também reacelerarem, o mercado de trabalho reacelerar, é que
assim, você tá meio próximo do que seria o neutro, o limite até abaixo, né? Então, assim, entra um pouco nessa dinâmica, assim, pô, o neutro é uma questão muito esotérica da vida, assim, né? A gente é muito mais empírico do que prático. Onde está o juro neutro? Então, assim, entra um pouco nessa discussão. Será que deveria parar um pouco mais para cima do que, de fato, a turma tá pensando que é o 9, né? E de posicionamento, eu diria até que é um pouquinho... Todo mundo nesse call de queda de juros, mas eu diria que hoje a preferência do mercado está mais na ponta de apostar na queda de juros na Europa. Eles têm Europa, mas eles têm feito também apostas ali na curva de juros americana e com a tese comprada em real, que é algo que eles já carregavam desde o início do ano, mas num tamanho menor. Perfeito. E aí, que mais? O que mais de multimercado? Eu acho que tem uma só, que a gente acabou falando de Brasil, mas eu queria reforçar aqui da ACE, porque eles entram toda nessa parte de discussão de conjuntura, mas eles fazem a ACE traz uma análise bem detalhada a respeito do mercado de trabalho americano, que tem apresentado dados espetaculares já há bastante tempo, criação de postos de trabalho, taxa de desemprego muito baixa nos Estados Unidos. A turma da ACE foi ali tentar dissecar um pouco do que está acontecendo na economia americana e no mercado de trabalho mais especificamente. Trazem uma série de dados, mas o que eu achei mais interessante da análise deles a respeito do mercado de trabalho é a entrada de imigrantes, né? O número de pessoas que estão indo morar nos Estados Unidos, ele aumentou bastante entre 2023 e agora 2024. Até 2023 era difícil você encontrar algum ano, segundo a turma da ACE, que você tivesse uma imigração de mais de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos. Ano passado, e a expectativa para esse ano é que 3 milhões de pessoas deixem as suas respectivas regiões ao redor do mundo e passem a morar nos Estados Unidos. Então isso traz um efeito de crescimento demográfico que antes, sem essa entrada de imigrantes, estava mais na casa de 0,5%. Essa entrada de imigrantes traz o crescimento para um patamar de 1,2%. Então tem um efeito muito grande desses imigrantes nos Estados Unidos trazendo impacto ali no mercado de trabalho. E talvez o número que o mercado gosta de olhar bastante, que é o payroll, que é a criação de postos de trabalhos. Está confundindo, porque o número que o mercado estima, que é o que seria o payroll, que não geraria pressão inflacionária, seria algo em torno de uma criação entre 80 e 100 mil postos de trabalho. Nessa dinâmica nova, o que na conta da ACE é que talvez o número correto deveria ser 200 mil postos de trabalho. Então é uma carta bem interessante para entrar nessa análise e o quanto essa chegada dos imigrantes podem estar atrapalhando essa nossa análise do mercado de trabalho. E aí eles fazem bastante conta ali para mostrar que talvez o que a gente já está vendo nos números do mercado de trabalho é já alguma desaceleração. Maravilhoso. Muito bem. Bom, acho que tem mais alguma coisa? Não, duas rapidinho aqui, porque a gente falamos de crédito, falamos dos multimercados. Só para fechar aqui a parte de bolsa. Boa. Eu tenho duas gestoras que, inclusive, se quadram nesse estilo mais dinâmico, que possuem estratégias, tanto long only, mas principalmente o que a gente chama de long base, né? Com essa exposição variável na bolsa, que são Torque e Norte. A Torque, que é uma gestora, já tem aí mais de 5 anos de histórico. Ambas se enquadram num grupo de gestoras que tem um tamanho, vou chamar aqui de menor, digamos assim, que não tem os seus 5, 6 bilhões, mas que por isso tem mais agilidade na construção de carteira, para montar posição, zerar posição. Isso é interessante, né? Quando a gente está investindo num gestor, a gente quer que ele tenha uma maior agilidade possível. E a Torque comenta que o momento atual, eles têm uma visão talvez um pouco mais benigna para o Brasil, ou seja, mais otimista, benigna em relação ao cenário macro, ao momento atual para a Bolsa. E inclusive comento na carta que estão trabalhando com colocação mais elevada nas carteiras. Não só o nível de exposição, mas quando a gente observa o mix setorial, eles estão mais alocados no setor mais representativo ao de consumo cíclico. São as empresas cíclicas que têm talvez um TIR, um potencial, um retorno esperado para frente maior, e que são nomes como XP, Mercado Livre, né? E isso ilustra um pouco da visão macro, digamos assim, e naturalmente a visão micro, eles também comentam dos níveis de múltiplos, que as empresas nas quais eles investem estão com múltiplos atrativos, razoáveis ainda, né? Não é que
Não é que a gente está vendo coisas caras de maneira generalizada, longe disso. E em termos macro, tem toda uma questão de... Quando a gente olha o nível de juro real, pô, a TNB batendo aí os seus 6%, né? Ou seja, o nível de juro é muito alto, de modo que a assimetria é para baixo, né? Então, o preço de hoje está associado com esse juro real, então você tem uma assimetria que, conforme o juro real caia, é um upside que você tem para as empresas, né? Então, e lá fora, apesar de toda essa volatilidade, você tem um Banco Central americano cuja comunicação, a função de reação, tem sido... não tem sido hawkish, digamos assim. Tem sido mais hawkish no sentido de ser mais restritivo, né? Como ele tem sido mais para o lado da queda, comunicando o início do ciclo, etc., isso tem sustentado... tanto é que a gente tem visto a performance da bolsa lá fora muito forte, né? Então, esse é o pano de fundo macro, e quando traz isso para o micro, comentei que a exposição no setor de consumo cíclico, os outros 2 setores mais representativos é o de empresas do setor elétrico, que não só eles, mas quase todos os outros gestores possuem esse setor de maneira relevante nas carteiras, e talvez o que nem todos os gestores possuam, a parte de real estate. Para a Torque é o terceiro maior setor, nomes como Cyrela estão representados nas carteiras, e que também acho que condiz com o momento atual da conjuntura macro do país, mas que eles têm carteirado nas estratégias long only, long buys, enfim. Esse é o de Torque. O caso de Norte, que é outra gestora um pouco mais jovem, completou inclusive 3 anos nesse início de ano, é a terceira carta anual, eles têm uma carta anual. O comentário é que talvez a gestora que tem uma carta mais completa e detalhada de todos os gestores de ações, porque é uma carta extensa, mas que fala exatamente dos cases da carteira, do micro de cada empresa, da maneira como está construindo o portfólio, traz um retrospectivo do ano passado, dos erros, isso interessante também, assim como a Algmi, a Norte também comentou do erro que teve lá entre agosto e outubro, quando a Treasury lá fora, o juro americano deu aquela esticada e eles estavam mais alocados e com isso detraiu o retorno. Então tudo isso eles trazem na carta deles, falam dos cases micro, né? Nomes como as apostas estruturais que eles carregam, né? No caso do setor de utilities, Sabesp, que é quase um call de privatização, né? Que vários gestores estão carregando essa empresa. No setor de bancos / serviços financeiros, Itaú XP, são 2 nomes que estão lá. Na parte de commodities aqui, Oligás, papel celulose, Vibra e Suzano. Vibra acho que já foi mais comum em alguns gestores, talvez virou menos queridinho. Sim. Suzano também eu acho que não é tão comum. Verdade. Mas nomes como a própria Dynamo me vem à cabeça aqui que possuem. Real Estate também está na carteira de Norte. Cyrela, assim como na parte de Torque, eles também mencionam, mas não só Cyrela, direcional está na carteira deles. Iguatemi, na parte de malls, também está na carteira deles. E aí, para fechar, consumo, Arezzo, que inclusive é uma tese antiga deles, eles têm carregado isso há bastante tempo, está lá ainda, junto agora com Soma, né? Depois da fusão. E para fechar, a Global, eles têm essa parcela, né, na estratégia do Norte Long Bias, com exposição a teses seculares globais. Caso de Meta, da nossa querida Nvidia, que foi mencionada aqui, e Uber. Eles mencionam essas 3 teses globais na Uber é a primeira vez que eu vejo. Então essa é a carta anual da Norte. Depois eu vou ver esse case de Uber aí, pra saber qual é que é. Colasso vai pensar de Uber agora. Não, precisa ver o que tá acontecendo com esse negócio aí. Mas muito bem. Bom, demos uma esticada extra aqui, mas valeu a pena pra gente ser bem completo no conteúdo. Então vamos para o nosso momento da dica cultural. Neymar, roda a vinheta. Boa, voltamos. Davizão, o que você separou aí? Separei um livro, um livro que eu terminei recentemente, chamado Nação Dopamina, que é até acho que é bem famosinho, assim, tava lá tá virando hype. Nos top adquiridos da Amazon. Tá virando hype. E essa temática de dopamina, busca pelo prazer, etc., né, é uma coisa bem contemporânea, todos nós passamos por isso.
E é interessante, mas basicamente fala sobre como que na sociedade existe uma busca elevada por gratificação imediata em várias esferas de trabalho, entretenimento, até no esporte, né? Uma coisa que vicia, né? Enfim, e como você equilibrar essa balança do que eles chamam de prazer e sofrimento, né? Versus sofrimento. E eu acho que é um tema muito atual, né? Nesse mundo de, principalmente, isso aqui, né? Que a gente tem. Deletou o Insta depois de ler o livro? As redes sociais propiciam bastante dessa gratificação imediata, né? Prazer imediato. Então, enfim. Mas fica aqui a minha dica cultural. Muito bem. E você, Anversa? Seguindo aqui a agenda para 2024, Carteirinhos do Condado. Aqui esse mês mudei o livro aqui, dado o que aconteceu no final de semana. Infelizmente perdemos Iraldo, um dos grandes cartunistas e escritores da nossa história, o criador do Pasquim e afins. Um livro que marcou a minha infância e que agora será passado para a próxima geração aqui. Já entrou na lista de leituras antes de dormir do meu filho, que é O Menino Maluquinho, um clássico. Nossa, boa. Esse é clássico. Esse é clássico. E você, Luizão? Cara, assim, eu fiquei pensando nessa pergunta, né, do livro, cara. Assim, o livro que eu li recentemente, que eu mais achei interessante, apesar de ser clichê, é aquele Hábitos Atômicos. Eu sou um cara muito de hábito, assim, muito de padrão, assim, e ali mostra um pouco, não só a questão teórica do assunto, né, que eu, acho que tem 150 livros sobre teoria de como é que você, a importância de um hábito e tudo mais, mas pouca gente falando sobre como é que você executa isso, né, como é que você cria um framework para aplicar aquilo, né, porque a teoria é bem simples, você fala assim, cara, se eu melhorar 1% por dia, em um ano eu melhoro, sei lá, umas 30 vezes, então, cara, assim, faz total sentido eu aplicar um hábito hoje. O problema é assim, cara, como é que eu faço para não só começar um hábito, mas manter um hábito? Porque o esforço ele é de curto prazo e o benefício ele é muito, muito distante, né? Então, assim, e assim, do ponto de aplicabilidade, eu tenho usado algumas coisas e tenho achado bem interessante, inclusive nessa parte de rede social, né? Então, assim, para dar um contexto, assim, eu sou um cara, TikTok, né? Ele causa muito esse efeito de dopamina, né? Porque são vídeos de 15, 20 segundos, né? Então, e aí você entra no buraco negro que é o TikTok, né? Você fica lá 50 minutos e você não sabe nem como é que você saiu. Então, o que eu tenho feito, eu falo, cara, assim, eu deixei um bloco no meu TikTok. Então, depois de 20 minutos diário, ele bloqueia. Então, que é o quê? Cara, se você acha que isso é um hábito ruim, você toma uma ação hoje que vai te prevenir de não ser aquela pessoa no futuro. Mesmo o ato de investir. A forma de você poupar para o longo prazo é você criar um negócio que seja automático, que saia da sua conta sem você pensar. De tal forma que você toma uma atitude que manda todas as outras. Não que você tenha que repetir a atitude, todo mês eu vou pegar um dinheiro e transferir. Isso não funciona. É por isso que você cria você fala, cara, eu já vou deixar hoje eu vou colocar, sei lá, débito automático de 150 meses. E vambora. Então acho que dos livros que eu vi, assim, acho que é o mais interessante. Me prolonguei aqui, mas acho que foi um dos mais úteis, assim. E tem tudo a ver com investimentos. E tem tudo a ver com investimentos. Você conseguir criar esse hábito, botar na rotina ali, vai fazer toda a diferença. Educação financeira. É isso. Eu vou dar uma dica que tem mudado os meus hábitos, então. Para quem não sabe, a gente tem uma cultura de estudo, educação, que é muito pautada em certificação, né? Ou seja, você estuda, você compra lá um curso, independente de qual seja, MBA, pós, mestrado, sei lá, até cursos para certificações específicas mesmo, meio com o objetivo de ter algum tipo de selo de validação para dizer que você passou por aquele processo, né? E a gente acaba negligenciando o estudo meio autodidata, que na verdade, pelo menos na minha história do mercado financeiro, foi o que mais me ajudou, porque foi onde eu mais aprendi, foi onde eu mais me desenvolvi. E a Universidade de Stanford, que é uma das mais renomadas do mundo, o que eles fizeram? Eles têm um canal no YouTube, e nesse canal do YouTube eles disponibilizaram, assim, um caminhão de aulas, assim, infinito, dos temas mais atuais possíveis. Então tem, por exemplo,
aula sobre inteligência artificial, aula sobre startup, ambiente de negócio, etc. Só que os professores dessas aulas, ao invés de serem esses professores mais acadêmicos da coisa, na verdade, esses professores são pessoas que estão, que eu gosto de falar, no jogo, né? Ou seja, você vai ver uma aula de AI, ou de inteligência artificial, com um professor que o cara tem lá uma empresa no segmento. Ele atua no segmento, tem uma startup que ele vendeu pro Google ou para alguma outra empresa assim, e ele tá no segmento, ele tá no jogo. Ou você vai ter aula com um gestor de venture capital para ele falar sobre startup, o que ele vê que tem na gestão das startups que é legal, que é interessante e tal. Então tem uma infinidade de aulas dessas lá, totalmente gratuitas, de graça. Você não vai ganhar certificado nenhum, mas você vai aprender pra cacete. Eu tô aprendendo muito, porque eu tô fazendo pelo menos uma aula dessa por dia. Então, minha dica cultural de hoje é essa. Stanford, lá no YouTube, um monte de aula de graça. Alguma aulinha específica aí? Qual que é a... Eu tô fazendo muita aula sobre inteligência artificial e sobre gestão de startups, negócios e tal. E aí, quando você entra lá, eles separam isso em listas. Então, você tem uma lista de inteligência artificial, uma lista de startup, e aí todas as aulas dessa categoria ficam uma na sequência da outra. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada nessas listas, nos temas que vocês mais se interessam, e assistirem às aulas, porque elas são realmente muito boas e muito práticas, muito atuais. Bom, era isso. Obrigado pela presença de todos vocês. O episódio de hoje ficou mais longo, culpa do Luizão, não minha. Se não tiver like, eu não via mais, já sabe. Pô, já sabe, né? Essa foi uma masterclass do Riscom. É isso, perfeito. Tá aí, tá entregue, com conteúdo completo. Mês que vem tem mais. Um beijo. Tchau!